Olá, irmãos, uma alegria poder voltar ao recesso dos lares da PIB Freguesia e ter esse momento de estudo, de meditação na palavra do Senhor. Hoje, quarta-feira, é o dia de culto de oração em nossa igreja e eu solicito aos irmãos que continuem orando pela nossa igreja, ela que completa 48 anos de trabalho profícuo, abençoador aqui em nosso bairro. Então que os irmãos não cessem de agradecer a Deus ao longo desse mês pelas bênçãos na realização do trabalho desta igreja e para que o irmão e a irmã sejam bênção como membros desta igreja na realização do seu trabalho. Mas também solicito os irmãos que estejam orando por aqueles que aqui nos bastidores em nossa igreja estão trabalhando para que a igreja continue ativa, que os irmãos orem pelo pessoal da secretaria, pelo pessoal que está trabalhando aqui na gravação dos nossos cultos e dos nossos estudos. Lembrem-se desses irmãos e com muito carinho coloque-os na presença do Senhor. Orem também, irmãos, por aqueles que estão vivendo dramas, alguns lares enlutados, né? Você conhece amigos, vizinhos, parentes que vivem essa situação. E nesta semana, a irmã Cristiane, esposa do irmão seminarista Marcos Sá, perdeu seu papai, viu o seu papai ser transferido para a glória, porque ele era servo do Senhor, crente. Ela está segura, está calma, está tranquila. Oremos por sua mamãe, que por longos anos viveu ao lado do companheiro, que agora foi transferido para a glória. Ele foi acometido do Covid na semana passada, coisa de 10 dias, e faleceu ontem, domingo. Que Deus possa, portanto, abençoar a família, o lar e confortar os corações. E, como disse, a irmã Cristiane está segura, tranquila, calma. Eu estive conversando com ela e nós louvamos a Deus pela firmeza, pela fé daquela irmã. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro, a oportunidade deste momento de estudo da Tua Palavra. Mas queremos, ó Pai, nesse dia dedicado também à oração por sua igreja aqui na Primeira Igreja Batista Freguesia, nós queremos nesse instante interceder por nossos amigos, nossos parentes, conhecidos, que estão vivendo situações aflitivas com o vírus que está perturbando e tirando a paz das nações e em nossa cidade. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela vida, pelo que ele foi na vida da irmã Cristiana e do irmão Marcos Sá, o servo que já se encontra contigo. Continue abençoando a vida dos teus filhos, na esperança do reencontro na glória. Pedimos ao Pai em favor de todos os lares enlutados, aqueles que conhecemos e que desconhecemos, e especialmente, ó Pai, aqueles lares onde o Senhor reina e aqueles que serviam o Senhor foram transferidos para a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que nos oriente no estudo desta noite. Amém. Irmãos, estamos estudando a doutrina da salvação. Estamos quase no final. Claro que o estudo que estamos fazendo não é um estudo profundo, né? São algumas noções, estamos passando algumas noções. Aqueles irmãos que se interessarem em se aprofundar na matéria, especialmente os irmãos seminaristas, poderão conversar comigo e usar literatura que temos nos utilizado dela para esse estudo.
Mas hoje estaremos falando sobre a regeneração e a justificação, dentro do tema salvação. E na outra quarta-feira nós estaremos encerrando esse estudo e passando para um novo estudo doutrinário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da igreja em Éfeso, disse que o Senhor Jesus Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, enquanto praticávamos ofensas a Deus, seguindo as insinuações do príncipe das potestades espirituais, que trabalha nos filhos da desobediência. Texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Regeneração é a mudança que se opera na alma humana, transformando a pessoa desobediente em obediente a Deus, uma pessoa inclinada à prática de pecados em uma pessoa pura, inclinada à santidade de vida. A regeneração realiza uma mudança radical no indivíduo, operada pelo Espírito Santo na alma humana, na qual a disposição moral do homem se torna numa disposição semelhante à de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Registro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esta foi a proposta da Trindade Divina ao criar o homem. Fazer uma criatura semelhante ao Criador em moral, caráter e pureza santa. É o Espírito Santo que opera na alma, na mente, no interior humano, a regeneração. Só o Espírito Santo regenera a alma do homem. Por mais eloquente que seja o pregador, por mais clara que seja a mensagem, por mais correto, justo, honesto que seja o ensino moral familiar ministrado, por mais dura que sejam as leis humanas e os regimes correcionais, inútil será toda e qualquer tentativa de regeneração humana, porque só o Espírito Santo regenera a alma humana. Amados, não deixemos de pregar, de ensinar a palavra de Deus. Não deixemos de ensinar valores morais e éticos aos nossos filhos. Mas é um gravíssimo erro imaginar que tudo se realiza mediante pura e simplesmente nossa ação humana. A ação da regeneração humana, repito, só é operada por Deus através do Espírito Santo. Ao me referir aos mensageiros da palavra de Deus que devem sim continuar anunciando a mensagem bíblica, esclareço que é o trabalho humano na regeneração do seu semelhante, aspas, anunciar, pregar, divulgar os conceitos divinos. E outro é o trabalho do Espírito Santo, aspas, usar a mensagem para convencer o homem do pecado e este se converter e se arrepender dos pecados, usando o poder do livre-arbítrio a ele concedido. Iniciando-se daí, da conversão, do arrependimento, da conversão, da transformação, iniciando-se daí, a partir de então, a sua regeneração, só realizada pelo Espírito Santo. Continuemos, pois, ensinando, anunciando ao coração humano a verdade, mas o Espírito Santo não usa qualquer verdade anunciada que porventura o pregador anuncie. Há muita verdade no mundo que, embora
preciosas por serem verdades, elas nada fazem para a transformação regenerativa da alma humana. A verdade que interessa ao Espírito Santo para a regeneração humana é a verdade bíblica, a que se acha em Cristo Jesus. Precisamos continuar pregando a Cristo e este crucificado, a única mensagem a partir da qual o Espírito Santo passa a operar no homem, na vida do homem arrependido. Este era o grande tema das pregações apostólicas. Paulo disse aos crentes na carta aos Gálatas que o evangelho que devemos anunciar é o evangelho de Cristo. Admiro-me, dizia ele, que estejas passando tão rápido daquele que vos chamou pela graça, a graça de Cristo, para a graça de Cristo, para outro evangelho, o que é pregado por alguns que querem perturbar e perverter os da igreja de Cristo. Mas ainda que eu mesmo, dizia Paulo, ou um anjo vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tem sido anunciado, não recebas, porque é anátema. Texto referente a Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Quem não anuncia Cristo não pode esperar que o Espírito Santo opere através da sua mensagem e ensino na regeneração da alma humana, salvando-a da condenação eterna, por melhor que sejam os conceitos ensinados e anunciados. Concluo dizendo que a regeneração do homem não pode ser produzida como erroneamente estão ensinando alguns religiosos, por meio de conselheiros, mestres e mentores, gurus, ou mesmo batismo de purificação. Conselheiros, mestres, tem mesmo o batismo simbólico, ele tem o seu valor, mas o que vale para a transformação do homem é a ação do Espírito Santo. Só ele, só o Espírito Santo atua no homem regenerando-o. O batismo, por exemplo, é um sinal simbólico exterior da transformação que se opera pela ação do Espírito Santo no interior, na alma do homem e da mulher. O batismo marca, com o seu simbolismo, o início da caminhada em uma nova vida daquele que foi salvo, converteu-se e agora busca viver uma vida regenerada, santificada. Podemos afirmar convictamente que o que salva não é o batismo nas águas ou com água, senão uma alma lavada espiritualmente pelo sangue de Cristo, o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que salva o homem é a pureza da alma diante de Deus, o que só se consegue pela ação purificadora e transformadora do Espírito Santo. A regeneração é, então, a mudança radical operada pelo Espírito de Deus na alma humana, alcançada pela mensagem evangélica anunciada pelo homem convertido. Mudança que opera uma transformação completa na disposição moral da alma, que se restaura de novo, transformando o homem que perdeu a glória divina em um ser semelhante ao seu Criador, unido a Cristo, a quem aceitou como Senhor e seu adorável Salvador. Espero que vocês tenham entendido bem a questão da regeneração. Vamos passar agora ao
a justificação. Em Romanos 3, 24 a 30, Paulo discorre sobre a mensagem, discorre em sua mensagem sobre a justificação. Quero ler aqui então, no texto bíblico, essa palavra do apóstolo Paulo. Capítulo 3, a partir do versículo 24 ao 30. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propriação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Vamos então, a partir desse texto, a considerar a questão da justificação. Espero que vocês estejam atentos, porque são palavrinhas que usamos muito em nossa escola dominical, em nosso contexto de conversas dos bastidores da igreja, falando de justificação, regeneração, salvação, conversão, mas nem todos entendem perfeitamente o que significam essas palavras. A justificação acontece, preste atenção, a justificação acontece quando o homem crê em Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. Antes de crer em Jesus, o homem pecador não somente é considerado o filho do erro e está debaixo da condenação espiritual, como é considerado como morto para Deus, estando assim destituído da sua glória e de qualquer direito celeste. Eu pontuei isso aí, pedi a atenção, irmãos, porque às vezes nós nos acomodamos na nossa condição de crentes, de salvo, de membros da igreja e tal, e da nossa esperança de salvação, e não olhamos e não cuidamos daqueles que nos são queridos e que não estão salvos. Não falamos com eles da salvação, não falamos com eles da importância da salvação, de serem justos diante do Senhor para poderem voltar às mansões celestiais. Deixamos a coisa correr. E eles partem deste mundo sem estarem justificados diante de Deus pelos seus pecados. Vou repetir o parágrafo para que vocês possam gravar depois dessa chamada de atenção que fiz. A justificação acontece quando o homem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Antes de crer em Jesus, o homem pecador não somente é considerado filho do erro e está debaixo da condenação espiritual, como é considerado como morto para Deus, estando assim destituído da sua glória e de
qualquer direito celeste. Texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, repetido sobejamente nesse estudo que estamos fazendo em Romanos 3, 23, fala com clareza: a alma que pecar morrerá. E o texto de Romanos 3, 23 completa: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Vou repetir: a alma que pecar morrerá. Está lá no Velho Testamento, isso se repete no Novo Testamento. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, porém, que o homem crê em Jesus, Deus o livra, Deus o declara da condenação, livre da condenação. E ele é restaurado à sua graça na condição de filho. Então veja bem, a alma que pecar morrerá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas logo que o homem crê em Jesus, Deus o declara livre da condenação e ele, o homem, é restaurado à sua condição, restaurado à sua graça, na condição de filho, filho de Deus. Nós temos como referência, como prova do que estamos afirmando e refrisando, o episódio de Jesus na cruz, narrado lá em Lucas 23, 43. O Senhor Jesus estava ao lado do malfeitor, de um criminoso, de um marginal. Mas aquele homem, na cruz, ele se transformou em um marginal espiritualmente arrependido. Um homem que morria na cruz ao lado de Jesus, Jesus inocente, Jesus morrendo pelos meus e pelos teus e pelos pecados daquele, né? Mas o criminoso ali estava pagando pelos seus crimes. Ele foi julgado e condenado pelos crimes que ele praticou em vida. Um homem de ficha suja, um homem de ficha reprovada, sem condição nenhuma para conviver na sociedade, para reconhecimento da sociedade, mas arrependido na cruz, se dirigiu a Jesus e Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Leia lá o episódio no livro de Lucas, capítulo 23 e 43. É por isso que a justificação é definida como ato divino. O ato divino que declara o pecador livre da condenação, restaurando-o espiritualmente, única e exclusivamente por sua ação de graça, ou por sua ação da graça. Foi por graça, por misericórdia, que Deus declarou aquele homem hiperpecador, né? Se podemos assim qualificar, na cruz, dando-lhe direito à salvação eterna. Como entender, meus queridos, para explicar o que vem a ser a justiça divina? Somente podemos explicar a justiça divina de nossos atos de pecados considerando o inigualável e divinal amor, a magnânima misericórdia do Senhor, alicerçada na sua grande paciência. Não há como explicar diferente. Não há. Deus olhando para mim e no momento em que eu me arrependo, me desconsidera tudo que eu pratiquei até ali e me justifica, me carimba como um homem justificado para voltar à glória original do homem e para ter direitos das mansões celestiais. A justificação do homem é o ato declarativo
de Deus que nos conhece internamente, corpo, alma e espírito, portanto, conhecendo-nos de maneira integral. Dê uma olhada lá no Salmo 139, que vocês vão entender. Deus justifica o homem arrependido, perdoando-lhes os pecados até aquele momento cometidos, para que, fora da condenação eterna, aquela pessoa perdoada viva em santidade. Esta é a condição. Eu me arrependo, eu reconheço que sou pecador, reconheço que errei diante do Senhor, entristeço-me por isso e tomo uma decisão de transformar a minha vida, de viver diferente dali para frente. Peço perdão a Deus. E Ele então, me conhecendo internamente, não é de brincadeirinha não, não é arrependimento fake news, né? Não é essas coisinhas inventadas aí, depois a gente dá um jeitinho. Não, senhores, é preto no branco, né? Me arrependi, fui perdoado e carimbado como justo. O ato de Deus declarar o homem justificado não é igual ao ato divino na regeneração. Presta atenção agora. Vou repetir aí o ponto. O ato de Deus declarar o homem justificado não é igual ao ato divino na regeneração. Na regeneração, Deus efetua uma mudança radical no homem. Mas na justificação, Ele declara apenas que o homem não mais vai ser punido porque não vai ser mais punido por ele, porque se arrependeu, porque deseja se transformar, porque deseja viver uma nova vida. E aí o exemplo do ladrão crucificado, quando Jesus prometeu, com base na justiça de Deus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observem que Deus não faz o homem justo para declará-lo justificado. Uma das maiores e maravilhosas bênçãos do Evangelho é o conhecimento que ele nos dá, o Evangelho nos dá, de que Deus, por ser justíssimo, pode justificar o injusto, para que ele seja dali para frente um justo. Então, Deus me declara, mesmo eu sendo injusto, Deus me declara justo a partir do meu arrependimento, para que dali para frente eu venha a viver como justo, a ser justo. Na sua presciência, graça e paciência, Deus deixou de punir os meus pecados cometidos anteriormente pela inclinação natural do meu ser carnal, para que pela demonstração da sua justiça eu fosse justificado. Perdoado para viver daquele momento em diante, justificado para viver daquele momento em diante, justa e santamente. Eu não fui justificado para voltar a ser injusto, para voltar a praticar pecados pela minha vontade carnal. Por isso, em outros textos, a recomendação, sede santos, etc, etc. Deus deixou de punir os meus pecados cometidos, repito. Deus deixou de punir os meus pecados cometidos anteriormente ao meu arrependimento, para que eu possa, no presente tempo de meu arrependimento, ser justificado para viver perante Deus em santidade pela fé em Cristo Jesus. Algo semelhante nunca foi visto e nunca será visto na terra durante o tempo que acontece antes do retorno de Cristo. Desculpe. As leis de todas as nações hoje e ao longo de toda a história humana pretérita sempre foram elaboradas em tese
para justificar o justo. Jamais qualquer juiz terreno justificou um injusto, tornando-o justo sem estar cometendo uma injustiça. Somente Deus pode conservar-se justo ao mesmo tempo em que justifica o injusto. Mas essa justificação é para que se opere no arrependido a conversão, que ocasionará a regeneração. As nossas igrejas, elas estão cheias de injustos justificados. Injustos que se ajoelham e repudiam as injustiças cometidas no mundo, clamando pela justiça divina. Amados, a base da justificação divina em Cristo, a base da justificação está em Cristo, e não na natureza humana. O apóstolo Paulo é claro sobre este ponto de nossa doutrina. Paulo escreveu: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 6, desculpa, 3, 23. O apóstolo declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por estarmos em comunhão com Cristo que Deus declara-nos justificados, regenerados e livres da condenação, pois fomos restaurados pela graça à glória divina e à condição de filhos. A justificação, pois, não é outra coisa senão o ato declaratório de Deus de perdão, resgate e salvação do homem. Devo observar, antes de terminar, que a base da justificação está em Cristo, não no homem. O mérito é de Cristo, não do homem. Deus deixa de punir os pecados do homem cometidos antes de conhecerem e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para demonstrar a sua justiça no presente tempo, tornando o injusto justo, para que ele viva o presente tempo em santidade e comunhão com ele. A justificação dá-se uma só vez na vida do crente, e isto logo no começo da vida cristã. É bom que registremos essa verdade bíblica, doutrinária, porque essa verdade teológica é muito importante. A justificação está lá, não é? No momento da salvação. A salvação também não é repetitiva. Ou você foi salvo e vai para o céu, ou você está salvo e vai para o céu, ou você está na igreja, mas é perdido e vai para o inferno. Isso é o que a Bíblia diz. Ninguém é salvo e depois pratica pecado e torna a ser salvo. Não, senhores. Não, senhores. Você foi salvo, justificado. E Deus espera que você viva dali para frente uma vida de justo. Claro que a gente pisa na bola, né? Usando uma expressão popular. Claro que a gente resvala daqui, escorrega dali, mas como disse, falando quanto ao Salmo 121, nós elevamos os nossos olhos para os montes e esperamos de lá o socorro. Então, quando o crente tropeça, quando o crente escorrega, ele busca de Deus, ele tem o temor de Deus, e busca de Deus
a restauração, e ele volta a querer vencer, e é uma luta. A vida do crente aqui, do homem e da mulher crente aqui, antes da sepultura, é uma luta constante, constante. O apóstolo Paulo mesmo disse lá em um dos seus escritos que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal estava sempre presente, sempre ao redor dele. Então, com essa palavra, ele demonstrava que ele também lutava. Mas se você foi justificado, está justificado. Salvo, está salvo de uma vez para todo o sempre. O estado em que se vê o homem liberto da condenação e retomado pela graça de Deus, é um estado único e permanente. A relação estabelecida pela justiça entre o homem e Deus é um estado permanente. A relação estabelecida pela justificação entre o homem e Deus é eterna, jamais poderá ser destituída. Cito alguns textos. Deus justifica-nos uma vez para todo sempre. Jesus, isso aí para você decorar, né? Vou pedir ao pessoal da mídia, se puder até botar essas frasezinhas para que os irmãos possam copiar. Deus justifica-nos uma vez para todo o sempre. Jesus Cristo é a base da justificação. Ela é uma ação de Deus. Fé é a condição sine qua non exigida para a justificação. Fé é uma ação humana do homem. Remissão da pena punitiva ao homem, o salário do pecado é a morte, é uma ação de Deus. Então, a remissão desta ação punitiva é ação de Deus. A busca da comunhão com Deus, que é santo, pelo processo da santificação, pós ser justificados por Deus, é a ação do homem. Lembram, uma ou duas quarta-feiras atrás, quando eu falei que a questão da salvação é uma parceria do homem com Deus? E aí está, né? Mostrando passo a passo o que Deus faz, o que o homem faz, o que Deus faz, o que o homem faz, para resultar como salvação. A doutrina da justificação garante ao homem pecador, arrependido, o direito de entrar livre e desembaraçadamente na presença de Deus e ter comunhão com o Pai. Queridos, ficamos então por aqui, nessa questão da regeneração e justificação. Eu vou encerrar então na próxima quarta-feira, né, vou para a conclusão desse assunto, a salvação. Mas eu encerrei ali dizendo que a questão da justificação, ela acontece para garantir ao homem o direito de entrar livremente na presença de Deus. Irmãos, essa é a razão porque oramos ao Senhor, porque buscamos do Senhor a sua presença, porque pedimos o calor do Senhor em nosso coração, porque podemos falar com Ele. Imagine um Deus santo, puro, ouvindo um homem pecador, uma mulher pecadora, pronunciando palavras com os mesmos lábios que pronunciam bobagens, palavras torpes, mentiras. Só com o carimbo da justificação, só marcado por Jesus Cristo como justificado, podemos nos achegar, sem cerimônia, desembaraçadamente, na presença de Deus e ter comunhão com o Pai. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo estudo desta quarta-feira. Aplique, Senhor, no coração dos teus filhos, de tuas filhas, esta palavra. E se de alguma forma, Pai, eu não pude ser claro na transmissão,
que o teu Espírito esteja completando na mente, no coração, na alma dos teus queridos estas lições. Ajude-nos, ó Pai, a conhecer mais de Ti. Ajude-nos a conhecer mais dos Teus planos para conosco. Ajude-nos, ó Pai, a viver em fidelidade para até aquele dia em que vamos estar na Tua presença, livres, plenos e desembaraçados, ó Pai, destas coisas que, ligadas ao pecado, vivem nos embaraçando a caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para estarem conosco no próximo sábado, ouvindo a nossa educadora religiosa no texto que fala sobre o livro aos Efésios. Nós estamos na expectativa de algumas pequenas mudanças na EBD. Já temos conversado com a educadora religiosa, vamos entrar em mais detalhes também com a diretora da escola. Então, eu estou falando isto para alertar os professores, porque nós vamos usá-los. Vocês precisam falar também, dirigir-se à sua classe e, num contexto maior, a todas as classes da igreja. Vocês estão muito à vontade, os professores, né? Vamos corrigir isso aí agora, né? Então, mas nós vamos dar informação mais detalhada um pouco à frente. Estamos aí trabalhando em alguns detalhes. Torno a lembrar aos irmãos que estamos no mês de aniversário da igreja, então se você tem a sua oferta de amor, encaminhe para a tesouraria da igreja, designando como oferta de amor. Nós estaremos usando essa oferta no patrimônio da igreja. É um presente para a igreja, então vamos usar no templo físico da igreja, não é? E assim eu quero me despedir de vocês com a oração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco desde agora e para todo sempre. Amém. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso Panorama Bíblico. Hoje a gente vai falar da Bíblia. A Bíblia ela é o livro que reúne os escritos, que revelam a vontade salvadora de Deus para a humanidade. Tem duas naturezas, a divina e a humana. A natureza divina é porque foi guiado pela ação sobrenatural de Deus sobre esses homens, eles foram divinamente inspirados para isso. E a natureza humana, porque reuniu ali mais de 40 autores, num contexto histórico de mais de 1.600 anos, em contextos sociais, culturais, geográficos, literários totalmente diferentes, mas mesmo assim mantém uma unidade, que só pode ser explicada pela ação de Deus. É um livro que cumpre a promessa feita a Abraão lá em Gênesis, em Jesus no Apocalipse. Ele foi montado com os primeiros registros em aramaico, depois em hebraico, até ser traduzido para o grego e para o latim e chegar nas nossas mãos em português através da tradução em 1753 de João Ferreira de Almeida. O que eu posso dizer para vocês é que a Bíblia é um livro que tem autoridade na questão da fé e prática cristã, prática evangélica usada para conhecer Deus e transformar vidas. A Bíblia evangélica ela reúne 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Para a gente encerrar, eu quero deixar para vocês o texto bíblico em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Que vocês sejam abençoados.